Se um dia estiveres disposto a transmitir uma mensagem, que não te detenham o pessimismo, a indiferença, a descrença ou a frieza deste mundo. Se um dia estiveres disposto a transmitir uma mensagem, comunica-a. Comunica-a apesar de tudo, porque uma mensagem é necessária para quebrar um pouco a gélida incomunicabilidade do mundo. Porque o que tens não é apenas posse tua, é recado que pertence a todos e a todos deve ser entregue. A professora Marlene e eu estamos aqui, na verdade, para transmitir uma mensagem. A nossa mensagem ela tem um objetivo: fazer com que todos nós possamos refletir sobre um assunto importante. O que é a linguagem? Qual o significado da linguagem? Para que usamos a linguagem? Esse é o nosso objetivo. Eu queria agradecer ao professor Gustavo Afonso Martins pelo convite, pela instituição, a Faculdade Pan-Americana, por ter essa gentileza de nos trazer aqui. Gostaria também de cumprimentar a professora Marlene pela belíssima exposição. A professora Marlene é uma das magistradas mais importantes e paradigmáticas do país, recentemente convocada para atuar junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Tem um trabalho belíssimo desde o seu ingresso como juíza substituta, depois juíza titular e depois participando do tribunal, não só atuando nos processos, mas também na área administrativa, como diretora da Escola Judicial, vice-presidente, presidente. Então, é um exemplo para toda a magistratura trabalhista do nosso país, e nós todos do tribunal somos profundos admiradores de Sua Excelência. Queria cumprimentar os professores, os professores que estão aqui. Para mim é uma grande satisfação retornar, penso eu que pela terceira ou quarta vez já aqui na Faculdade Pan-Americana. Já estive junto com o professor Eduardo Apia, tivemos aqui em alguns momentos, em algumas oportunidades. Conheci alguns professores hoje também, que me deu muita alegria, né? Já conheço o professor Edmar Brígido, já de outros momentos, estivemos juntos em algumas obras publicadas, e eu me sinto muito alegre e contente de poder hoje trocar algumas ideias sobre esse tema, que é um tema absolutamente recente para nós, um tema difícil, porque ele nos coloca no seguinte problema. Será que com a inteligência artificial ainda vai ser necessária a presença do juiz, do advogado, do médico, do engenheiro? Será que essa inteligência artificial vai capturar a nossa capacidade de compreensão, de conhecimento, e a partir daí bastaria acessarmos já o chat GPT e ele vai nos dar a resposta sem que a gente precise pensar sobre o assunto? No fundo, nós sempre estamos à procura de alguém que resolva o nosso problema sem a gente ter que sofrer muito, né? É a famosa lei do menor esforço. Quanto menos esforço a gente tiver para conseguir algum tipo de resultado, isso nos dá assim a impressão de que isso é melhor. E nós vamos aprender na nossa profissão que isso não existe, a lei do menor esforço ela não se aplica, que não há nada que se consiga sem dedicação, sem estudo, sem esforço. A inteligência artificial pode ser tão boa quanto foi, continua sendo o processo eletrônico, mas ele não vai substituir o ser humano, não vai substituir o advogado, não vai substituir o professor. Não é isso, professor Percy? Não vai substituir o professor, não vai substituir o engenheiro, não vai substituir o médico. Então, nós temos que ter essa compreensão de que a inteligência artificial é uma ferramenta, é um mecanismo, como é o processo judicial eletrônico, que vai nos ajudar, que vai nos dar facilidades, mas não vai resolver o nosso problema. A inteligência artificial, ela não será capaz de interpretar uma prova judicial trazida aos autos. Um processo de separação litigiosa, dada ao chat GPT, ele vai ficar absolutamente incapaz de resolver aquele assunto. Guarda de pessoas, guarda de crianças, um processo
trabalhista onde se discuta a justa causa, um processo criminal da Justiça Federal, onde se discuta contrabando, descaminho, o ChatGPT não vai analisar essa questão da prova testemunha. E se analisar, não o fará com os olhos, com a percepção e a competência que o juiz, uma pessoa humana, terá em relação a isso. Eu trouxe algumas anotações apenas para a gente fazer uma certa troca de informações sobre isso, e eu gostaria então que a gente pudesse acompanhar através daquilo que eu trouxe aqui. Eu pensei, quando fui elaborar esse trabalho, em algumas expressões que possam nos ajudar. Então, por exemplo, o que é inteligência, o que é artificial, o que é real e o que é linguagem. O que distingue uma coisa que é artificial e o que é real? E o que significa inteligência? E aí eu trouxe aqui um sentido de que a inteligência é um substantivo feminino que significa faculdade de conhecer, compreender e aprender. Isso é inteligência. A capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. A inteligência é essa nossa capacidade de fazer com que o que está acontecendo seja inteligível, seja compreendido, seja transmitido. Isso é inteligência. E aí nós temos que pensar que existe uma inteligência real e uma inteligência artificial. O que diferencia as duas coisas? A inteligência artificial, ela na verdade explica o que é produzido pela mão do homem e não pela natureza. Ou seja, o homem produziu alguma coisa, aquilo foi criado de forma artificial. Não é uma coisa que já existia na natureza. Ao contrário daquilo que é real, que é aquilo que tem existência no mundo dos sentidos, o concreto. Então, na inteligência artificial, eu tenho, digamos, um mecanismo que foi, de alguma forma, criado pelo ser humano para produzir determinados resultados, né? Então, a inteligência artificial, por exemplo, produz uma máquina. A inteligência real é aquilo que é despertado pelos sentidos, aquilo que é próprio do homem, né? Próprio do ser humano, é a inteligência real, é aquilo que vem de dentro dele e não que aquilo que é exterior a ele. E daí nós temos a questão da linguagem. A professora Marlene já nos falou sobre isso, e a linguagem talvez seja a coisa mais importante que nós tenhamos na nossa profissão, que ela é aquela que nos distingue, aquela que nos faz dizermos o que nós pensamos, que faz nós fazermos o que nós fazemos, aquilo que faz nós sermos o que somos. E aí diz lá, a linguagem representa um meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos e gestuais. E aí, por fim, é um processo de comunicação que pode ser oral, escrito, digital e ainda apresenta uma função emotiva, poética, conativa, referencial e ainda fática ou metalinguística. Portanto, a linguagem é esse conjunto de percepções que nos faz sermos diferentes dos outros seres que existem na natureza. Essas linguagens, elas são utilizadas de diversas formas e para diversas finalidades. A professora Marlene citou com muita propriedade o Ludwig Wittgenstein, né, que é objeto de estudo do professor Edmar, que é um grande filósofo, né, e também do professor lá do nosso Bortolo Vale, que também, creio que a tese de doutorado dele é sobre esse assunto, né. Então, o Ludwig Wittgenstein, que morreu em 1951, ele é um filósofo importante porque ele descobriu, nos seus estudos, ele era um matemático, que tinha um conhecimento magnífico, ele descobriu que a coisa mais importante que há na filosofia é a linguagem. Que a única coisa que nos diferencia, de fato, é a questão da linguagem. E a partir dessa percepção que ele teve em relação a esse assunto, ele foi criando isso que nós chamamos de virada linguística da filosofia, que coloca a linguagem no centro da reflexão filosófica. Tudo é linguagem. É a linguagem o centro daquilo que acontece
em toda a situação filosófica. E, portanto, ele deixa de fazer uma figuração apenas como um meio para nomear as coisas ou transmitir pensamentos. Disse a professora Marlene, nós não tínhamos conversado sobre esse assunto antes, né? Na verdade, as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Eu sou aquilo que eu faço através da minha linguagem, aquilo que eu transmito a partir da minha linguagem. E isso para nós é fundamental, porque a nossa linguagem, ela não é apenas oral, ela é uma linguagem escrita, é uma linguagem por gestos, é uma linguagem por emoções. Então nós, seres humanos, somos uma linguagem ambulante. Tudo que nós fazemos significa aquilo que nós somos. E a linguagem é este meio, é este elemento fundamental em relação a isso. Por que a inteligência artificial está revolucionando o direito? Porque nós estamos percebendo na nossa vida diária que a inteligência artificial está criando facilidades que nós não tínhamos antes. Então, por exemplo, esses dias alguém passou uma mensagem pelo WhatsApp por voz. E em seguida, um outro do grupo passou por palavras, por linguagem escrita, aquilo que tinha sido dito em relação à voz e foi transmitida por aquele outro personagem do grupo. Quando a gente está, por exemplo, fazendo uma live, uma comunicação telepresencial, nós temos lá na nossa instituição, eu não sei se todos os programas são assim, que o professor está falando e do lado, ali de onde estão, vai aparecendo as palavras escritas daquilo que o professor ou alguém que está ali se comunicando está falando. Isso é linguagem artificial porque é alguma coisa que vem sendo produzido através de experimentação e de exemplificação tomada pelos grandes sistemas, né, de inteligência artificial, que vão aglutinando essas questões para facilitar a vida das pessoas, né? Uma outra coisa, por exemplo, que está acontecendo já, e ainda com um pouco de imperfeição, é nas audiências que são gravadas. Penso que na Justiça Federal isso acontece já, também mais algum tempo, não sei se no crime também isso está funcionando. Na Polícia Federal eles têm algumas iniciativas e na Justiça Federal estão começando. Então se fazia uma transcrição através de uma empresa contratada. Então essa escrita em tempo real vai nos ajudar enormemente. No nosso tribunal, há pouco tempo, não é tanto tempo assim, o professor Maracá começou a gravar as audiências, né? Primeiro gravando só em áudio, depois fazendo as gravações em vídeos. E aí o que acontece? Se grava a audiência, as gravações são feitas em tempo, enfim, o que está acontecendo está sendo gravado, né? Elimina aquela necessidade do juiz ficar determinando a transcrição, tá? Se aquilo era produto sempre de uma grande dificuldade. Então, gravação em tempo real daquilo que estava acontecendo, essa gravação vai eventualmente para o tribunal, onde essa questão discutida vai ser solucionada. Como disse o professor Eduardo, há essa questão, digamos, de uma dificuldade também, né, de se esta gravação ter a transcrição em texto. Tá? No tribunal, às vezes, ou grande parte das vezes, isso é escutado mesmo, é aprendido esta gravação. Por que é feita a transcrição em texto? Porque a nossa mente, a nossa experiência, a nossa história está em a gente ler o texto escrito. Então, se eu escutar, por exemplo, uma gravação de 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, eu talvez não vou ter a percepção tão perfeita de como eu ler o texto, porque nós estamos acostumados com o texto escrito. Mas isso é uma questão de tempo, e eu faço aqui uma suposição, de que no futuro nós teremos a oralidade elevada à quinta essência. Quer dizer, as coisas serão, você poderá fazer uma petição inicial oral, a defesa poderá ser oral, as testemunhas já dão depoimentos orais, e o juiz poderá dar uma decisão oralmente. Isso hoje é um pouco assim, difícil de a gente imaginar, mas é só a gente verificar essas facilidades que o sistema eletrônico
que está nos dando a própria inteligência artificial para nos certificar de que isso no futuro muito próximo será possível, especialmente naqueles processos que exigem muita rapidez. Vou dar um exemplo. Na Justiça do Trabalho ainda existe, apesar de todas as dificuldades, a reclamação verbal, que se chama, em alguns lugares, né, de reclamação a termo, né, a atermação. Uma pessoa que tem um problema trabalhista vai na Justiça do Trabalho, chega no balcão e diz: eu quero fazer uma reclamação. Ainda continua existindo no direito do trabalho jus postulando, né, aquele direito, aí eu vou simplificar a conversa, né, aquele direito que tem o reclamante, a parte interessada, de fazer deixar a sua pretensão, o seu pedido em juízo. Ele chega, faz esse pedido, o funcionário transforma aquilo em texto, passa para o juiz e marca-se então uma audiência. Na audiência começam os problemas, né, da pessoa, porque ela teoricamente teria que ingressar no processo eletrônico. Alguém que sabe mal e mal ler e escrever vai conseguir entrar no processo eletrônico e saber se comunicar com aquela parafernália toda? Então aí já existe a presença do advogado, a necessidade da presença do advogado, porque senão se transforma numa armadilha. Armadilha que é o trabalhador não conseguir fazer a sua defesa, fazer a sua articulação com aquele sistema eletrônico que hoje existe na Justiça do Trabalho. E penso que isso, em relação às demais jurisdições, aos demais tribunais, às demais justiças, e penso que deve funcionar mais ou menos assim. Então, a grande dificuldade que nós temos com a oralidade é que o sistema ainda ele não dá conta de atender essa demanda, mas isso penso que é uma questão de tempo. A inteligência artificial ela não está revolucionando o direito, naturalmente, porque ela vai poder fazer algum tipo de facilidade nessas questões de conhecimento dos processos judiciais. E aí, este campo chama-se ciência da computação. É a ciência da computação, um caráter interdisciplinar, que ajuda o direito, que vai nos fazer compreender como é que a inteligência artificial está funcionando. E aí, a gente pensa assim, na existência de sistemas capazes de realizar tarefas que demandariam inteligência humana, o que envolve a capacidade de aprender, raciocinar, perceber, compreender e tomar decisões. Todos nós estamos pensando assim: a inteligência artificial está substituindo o homem. Quer dizer, em algum momento dessa caminhada, o homem, uma mulher, o ser humano, a pessoa humana não vai ser mais necessário. Eu encontrei hoje, casualmente, não sei se viram, uma manifestação do Bill Gates. Todos sabem quem é o Bill Gates, o homem da Microsoft. Este cidadão, que é hoje um dos grandes da tecnologia, né, da tecnologia da informação, perguntaram para ele: escuta, mas a inteligência artificial então é o fim da história, acabou? Não tem mais o que fazer com a inteligência artificial? E aí diz ele: os modelos atuais da inteligência artificial ainda evoluirão por mais algumas gerações, mostrando uma melhoria exponencial nas suas respostas, mas só melhorarão a sua capacidade de aprendizagem se sobredimensionarem os seus dados de treino e o seu poder computacional, mas não resolverá sua principal desvantagem: confiabilidade e precisão. Isso não é um espertinho qualquer que está falando isso é uma pessoa que é do ramo. Nós temos dois problemas da inteligência artificial: confiabilidade e precisão. E daí acrescenta ele, trazendo ao conhecimento nosso, uma figura não tão recente assim, chamada Aristóteles. E diz ele lá: será necessário que a inteligência artificial seja capaz de decompor um problema de forma ampla para ver todas as suas variáveis. Pense num caso de guarda de criança, por exemplo. Aquilo não é simplesmente dizer vai ficar com a mãe, vai ficar com o pai, vai ficar com a avó, vai ficar com o avô. Tem que ouvir, tem que saber, tem que ter percepção, tem que ter emoção, tem que ter sentimento, tem que ter inteligência emocional.
e recompor isto para oferecer uma nova solução criativa que ninguém ensinou ainda. Mas depende ou se baseia em certezas, não em alucinações. E vai concluir Bill Gates. É um processo semelhante, veja que coisa interessante, professor Edmar. É um processo semelhante àquilo que propôs Aristóteles, em sua abordagem de resolução de problemas, com o pensamento do primeiro princípio, um processo de análise que Elon Musk, Steve Jobs e outros usaram para resolver diferentes problemas que enfrentavam, para os quais ninguém havia fornecido uma solução satisfatória anteriormente. Então, o Bill Gates entende que a inteligência artificial, o que ela está fazendo agora, não tem nada de extraordinário. Ela não vai mudar absolutamente nada. Ela só vai mudar o dia que ela compreender, vejam bem, o princípio de Aristóteles. O que o Bill Gates está nos dizendo? Que tem muita coisa entre muito mais coisa entre o céu e a terra do que só a nossa sabedoria. Que nós temos que aprender que a filosofia ela não pode ser suprimida de um golpe pela inteligência artificial para que nós possamos saber do momento para outro tudo que existe apertando apenas um botão. E aí eu penso, a professora Marlene falou em autores, eu penso num autor importantíssimo, falamos naquela ocasião, o professor Eduardo Apio esteve aqui conosco aqui na Faculdade Pan-Americana. Eu penso em Kafka, né? aquele universo kafkiano do processo, e penso mais no George Orwell, em 1984, onde na verdade nós se vive num mundo em que todas as coisas são previsíveis, porque tudo é controlado. Você entra em casa, existe um sistema que está monitorando você, ele está enxergando tudo que você está fazendo. Existe uma língua nova, a novilíngua, que é uma língua que está sendo trabalhada para que todo mundo possa dizer a mesma coisa. Será que esse é o mundo que a gente deseja? O mundo que todos sejamos iguais nesse sentido? Pensemos da mesma forma, ajamos da mesma forma, sejamos controlados da mesma forma? Será que é isso que a gente quer? Ou nós queremos que as nossas diferenças sejam reconhecidas? Então a inteligência artificial talvez esteja ainda numa fase que não é possível a gente dimensionar exatamente o que ela significa. Agora, tem situações de inovação? Sim. Tem revoluções em diversos setores? Sim. O direito, ele está, na verdade, aprendendo com a inteligência artificial algumas coisas positivas e outras coisas não tão positivas assim. Vou dar um exemplo do que o Uber fez e continua fazendo, ele e outras grandes empresas. Na calada da noite, enquanto nós estamos dormindo, os robôs entram nos tribunais e vão calculando as decisões favoráveis e desfavoráveis ao Uber. Essa jurimetria, esse levantamento que é feito pelo Uber e outras empresas, pelos grandes escritórios, tem uma finalidade: encurralar os juízes pela quantidade específica de decisões a favor ou contra o Uber, por exemplo. Então, a ideia que se tem aí é que se eu for capaz, como grande empresário, como grande empresa, de saber, em determinado momento, qual é a tendência que os juízes estão tendo em relação àquele assunto, eu posso facilmente capturar uma fórmula ideal para que aqueles julgamentos sejam a partir dali, daquela ou de outra forma. Então, temos esse problema no meio do caminho, que é um problema para o qual não temos uma solução, na verdade, né? Porque o sistema tecnológico ele permite essa captura das informações. Nós temos os robôs, tá, que em tempo real vão capturando e decifrando essas decisões judiciais. Lembremos, antes do nosso momento agora, as decisões todas eram orais, o processo era oral. Então, as pessoas se reuniam na presença de um juiz, o juiz ouvia as testemunhas, dava uma decisão oral, aquilo não era gravado. Havia um sistema de confiabilidade naquela decisão dada oralmente. Muito mais tarde vieram as decisões manuscritas, os pedidos manuscritos, em diversas línguas.
E as decisões que eram dadas, então, a partir de uma fundamentação escrita dos magistrados. No Brasil, houve um momento em que se reconheceu a existência da máquina de datilografia mecânica. Eu não sei se alguém aqui conhece esse monstro pré-histórico chamado máquina de datilografia mecânica. Então, o que aconteceu em um determinado momento? Um promotor de justiça fez uma denúncia que era para ser feita de forma manuscrita, ele fez com máquina mecânica. Ele fez a denúncia datilografada. O juiz, que também estava com a perspectiva de querer fazer alguma mudança, deu uma sentença com a máquina de escrever. Evidentemente que as partes, principalmente a parte que perde, né? No caso especificamente quem foi condenado, o advogado de defesa fez o recurso dizendo que aquela decisão era absolutamente nula. Porque não se podia ter certeza que aquele juiz que tinha dado aquela decisão, que devia ser manuscrita. Foi às instâncias superiores e a decisão final foi a seguinte: não era para se dizer que aquilo era ruim, que aquilo estava errado, porque o que importava é que se o juiz assinou a decisão, ele era responsável por aquela decisão. E não se deveria achar que a evolução tecnológica fosse ruim para o direito, para a justiça, mas ao contrário, isso poderia facilitar a vida do direito. E veja, foi uma decisão interessante, né? Quer dizer, mudou-se a decisão, deixou de ser manuscrita e passou a possibilidade dela poder ser feita através de máquinas mecânicas, né? Datilografia mecânica. E depois, para os mais antigos, né, vieram as máquinas elétricas, depois vieram as eletrônicas e depois veio o computador. E o computador acendeu um sinal vermelho nos tribunais, eu lembro disso, a professora Marlene também deve lembrar. Quando veio o computador, os juízes dos tribunais passaram a pensar o seguinte: opa, agora as sentenças vão ser proferidas pelo computador. Porque se eu coloco aquilo que está acontecendo no computador, o computador é tipo uma coisa quando a gente faz uma batedeira, né? Bate aquilo e diz assim: a decisão é essa. Então queria-se proibir os juízes de usar o computador, porque poderia ser uma coisa um pouco diabólica, né? O computador passaria a dar as decisões e não mais o juiz. Eu lembro que na época eu não compreendia muito bem essa questão do sistema eletrônico, mas a minha ideia foi, que eu era o presidente da Associação dos Juízes, o meu argumento foi o seguinte: eu lembrei daquele caso lá da sentença manuscrita, né? Eu falei, olha, naquela época lá a sentença manuscrita passou a ser sentença datilografada e ninguém morreu por causa disso. Quem sabe a gente espera um pouquinho, né? Porque na época era simplesmente a substituição da máquina eletrônica pelo computador, né? E tinha a impressora. A impressora apareceu no primeiro momento, porque a impressora fazia barulho. Então aquilo foi também uma coisa assim que se lembrava um pouco do inferno, né? Você colocava a coisa no computador, resolvia o problema, e aí passava para a impressora e dava aquele barulho. Então era uma coisa assim que lembrava o fogo do inferno, uma coisa assim que poderia ser problemática. Então nós na época achávamos que isso seria impossível. O que aconteceu de repente? Veio o processo eletrônico. O processo em papel, que era uma coisa que a gente imaginava que era eterno. Nós, acusador, o senhor Eduardo não, porque é bem mais jovem, eu acho que o senhor também deve ser muito mais jovem do que a gente, nosso juiz de Moarama, mas nós somos a época de carregar os processos em papel debaixo do braço. Processos nossos eram amarelinhos, né? Então o processo em papel para nós era, se a gente sentava ali e ia lendo aquilo lá, né? Hoje você não tem mais processo em papel, acabou o processo em papel. Olha aí. Mas acabou. Então, isso que é importante a gente lembrar, que a gente não pode proibir, né? Quando os autos físicos começaram a ser substituídos pelo processo eletrônico, ocorreu uma preocupação com a possibilidade das decisões judiciais poderem ser feitas de forma automática, sem a participação do magistrado. O que nos lembra 1984 de George Orwell, que se centra nas consequências do totalitarismo, da vigilância em massa e da lavagem cerebral na sociedade. Ou seja, você deixa
para a máquina resolver o problema. Né? Você tem um problema de separação judicial, coloca no computador, faz um tipo de aquele negócio do liquidificador e dá a decisão. Quem é vencedor da causa e quem perdeu a causa. De forma mais ampla, esse romance do George Orwell examina o papel da verdade dos fatos na sociedade e as formas como eles podem ser manipulados. Para alguns, o processo eletrônico, pelo computador, seria a substituição do juiz, pessoa humana, pelo juiz máquina. Então nós temos aqui o conceito da inteligência artificial, né? Que veja, a gente normalmente pensa assim, não, mas inteligência artificial e automação é a mesma coisa? Em princípio não, porque a automação é uma questão de repetição de situações, né? Que a máquina passa a fazer de forma igual. Tá? Então, seria mais ou menos uma situação assim, por exemplo, quando eu coloco numa máquina para fazer uma impressão de um determinado papel. Eu regulo a máquina e a máquina vai fazendo de forma automática aquela impressão. A inteligência artificial, como diz o Bill Gates, ela tem que ter criatividade. Ela tem que substituir efetivamente a inteligência do ser humano. Então, automatização é uma coisa, a inteligência artificial é um grau acima. Né? É quando você tem a percepção de que as máquinas vão conseguir, de forma eficiente, substituir tarefas do ser humano com a qualidade que a gente espera que elas tivessem em relação a esse tipo de substituição. E aí faz-se uma diferenciação em inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. A fraca, voltada para a execução de algumas tarefas específicas, reconhecendo padrões, processamento de linguagem, sem capacidade de raciocínio abstrato, e a inteligência artificial forte, que amplia, então, esse conhecimento, essa inteligência humana, e reconhece padrões mais complexos, tomando decisões, resolvendo problemas de forma mais ampla e generalizada. E aqui eu quero fazer uma ressalva. No nosso tribunal, quando entrarem lá para verificar, nós temos diversos robôs em funcionamento. Acho que são 30. O que esses robôs fazem? Tarefas que um ser humano teria que fazer, mas seria repetitivo. Então, por exemplo, marcar audiências, né? Verificar cumprimento de prazos. Então, todas as coisas que são automáticas. Então, esses robôs, eles fazem isso de forma rápida, e as informações que a gente tem, e que já são mais de 50 mil horas feitas por esses robôs, que substituem o trabalho dos servidores. Isso já é um outro problema. Não vieram reclamar hora extra até agora. Então nós temos esses problemas assim, né? Eu lembro, não sei se o professor Eduardo, eu estou tentando lembrar o seu nome. André. Professor André, lembro disso? Acho que não, porque são muito jovens. Eu estou falando do professor Eduardo, que é jovem, será que é tão jovem assim? Mas eu estou concordando. Então, eu vou falar com a Justiça Federal. Eu fui sempre na Justiça do Trabalho, como advogado, como juiz, estou aí há quase 50 anos na Justiça sempre do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, como é que era o nosso processo? Desde a época que eu fui advogado, em 77. Então você tem um processo, o processo é formado pela junção de páginas. Né? Então você tem a capa do processo, a primeira página normalmente é a petição inicial. Mas não se escrevia no verso, só no anverso. Então você tem a petição inicial escrita no verso branco. Aí tem a primeira página, a segunda página, a terceira página, só na parte da frente. Na parte de trás não estava nada escrito, não poderia se escrever nada. Tinham instruções que diziam que não se podia escrever nada no anverso. No verso da página. No anverso sim, que é a página da frente. Então nós tínhamos na Justiça do Trabalho, não sei se a professora Marlene lembra disso, nós tínhamos um funcionário qualificado que tinha um carimbo desse tamanho assim, que ele colocava em branco. Então ele virava a primeira página da petição inicial, tinha a página em branco, estava em branco, se não tivesse ela seria em branco, ele ia colocar o carimbo em branco. Aí ele virava levemente a segunda página em branco. Depois que ele tivesse
preenchido com esse carimbo em branco, as 200 páginas do processo, ele voltava para a primeira página para fazer o quê? Numeração. No primeiro momento, essa numeração era feita de forma manual, né? Ele colocava o 1, depois o 2, assim sucessivamente até chegar ao 200, que o 200 era o limite máximo das páginas desse processo. E aí, aconteceu um fenômeno interessante. De repente se descobriu que poderíamos ter um carimbo que ia mudando os números das páginas. A partir do que você colocava o número 1, ele já mudava para o número 2. Então você não precisava mais escrever. Então você tinha um carimbo branco, que era sempre o mesmo, e tinha um carimbo numerador de páginas, que ele ia mudando, o número. A partir do momento que você colocava o 1, ele ia para o 2, você colocava o 3, ele ia para o 4, assim por diante. E quando foi para fazer a transição do processo em papel físico para o processo eletrônico, alguns tribunais tiveram esse drama. O que eu vou fazer com o homem que só coloca carimbo? Então, inteligentemente se criou no TST a figura do aprendizado de jogos eletrônicos. Então, esse cidadão que estava acostumado há 20, 30 anos a fazer esse processo do carimbo branco, ele passou a ser chamado para aprender a jogar jogos eletrônicos, os games. Então, no momento que ele ia aprendendo a jogar jogos eletrônicos, ele ia chama-se que coisa interessante e tal, e passar dos jogos eletrônicos para o processo eletrônico é uma passagem relativamente fácil. Então, ele passou dos jogos eletrônicos para o processo eletrônico, que era uma mudança de compreensão do processo. O homem estava acostumado, eu acho que imagina uma pessoa até chegar em casa para dormir, ele vai começar a dormir, de repente ele escuta aquele pum, pum, é o carimbo em branco sendo batido. Porque isso deve ser uma coisa aterrorizante. Imaginem vocês, chega em casa, vai deitar assim, bum, bum, não, eu esqueci aquele processo lá, eu vou ter que voltar para a vara, a junta, na verdade, porque eu não bati o processo, chegou lá na vara e chegava aqueles processos de 1000 páginas, 2000 páginas, e ele tinha um trabalhando mesmo, eu chegava em casa exausto, né? E a mão, eu não sei como é que ficava essa mão desse senhor, dessa senhora, porque aquilo era uma batida que a gente escutava em todos os lugares da vara, né? Ela tinha que ser firme, para que o branco ficasse caracterizado, que ali não podia se escrever nada. Bom, estamos chegando aqui já no final, aqui apenas estamos dando uma troca de ideias, né? Algoritmos. Tudo que acontece na inteligência artificial, tudo que acontece nessas questões de WhatsApp, tudo que acontece na questão de Bill Gates, Microsoft, Apple, Facebook, e tudo tem algoritmos. O algoritmo hoje é o grande Deus, né? Porque é um Deus, na verdade, no momento. O que é o algoritmo? O algoritmo é aquela construção de alguma coisa, tá? Que permite que determinado tipo de coisas seja repetido. Então, por exemplo, eu entro no sistema eletrônico e vou acessar lá, por exemplo, o Google. E vou fazer a pesquisa de uma batedeira. Uma batedeira de bolo. Faço a pesquisa e deixo o computador ligado e vou fazer outra coisa. Quando eu volto lá para mexer de novo no computador do Google, vai aparecer automaticamente, na minha região, lugares onde vendem aquelas batedeiras de bolo, diversas empresas em relação a isso. Quem que fez isso? A inteligência artificial. E como é que eles fizeram isso tão rapidamente? Algoritmos. Os algoritmos, eles reconhecem, né? Tá ali, ó. Algoritmos são sequências de instruções ou comandos realizados de maneira sistemática com o objetivo de resolver um problema ou executar uma tarefa. O algoritmo não inventa nada. O algoritmo é aquela coisa, digamos, para capturar alguma coisa que existe para fazer com que aquilo continue assim. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui. Para eu fazer o bolo, eu preciso das instruções. Eu tendo as instruções, eu faço o bolo. Então, o algoritmo é isso. São as instruções para movimentar a máquina do sistema eletrônico, do sistema computacional, do sistema da inteligência artificial, inclusive. Né? Eles são usados na programação computacional, na internet, especialmente pelos motores de busca e pelas redes sociais. Então, por exemplo, eu coloco lá, Marlene
Marlene Terezinha Wertfurt Sulimatsu, desembargadora do TRT9, professora do Curitiba, professora da Faculdade Pan-Americana. Ele vai trazer informações que algumas a professora Marlene nem lembra mais o que aconteceu, né? Processos que ela julgou, sentenças que ela proferiu, palestras que ela disse, está tudo lá. Né? Isso quem fez? Foi o algoritmo que foi transformando aqueles acontecimentos da vida real em coisas que ficam lá registradas na internet, registradas no sistema computacional. Isto tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado bom? É que você tem informação. Qual é o lado ruim? A quebra da privacidade. Tem um caso, vou dizer um caso apenas, famoso, que trata da questão específica do direito ao esquecimento. Na Espanha, um cidadão foi processado pelo sistema previdenciário porque ele tinha recebido um valor superior ao que ele tinha direito e ele tinha que devolver aquele dinheiro. Ele não devolveu. Aí o sistema previdenciário processou ele, fez uma penhora, que foi a leilão, e ele acabou acertando essa dívida com a Previdência. Mas o nome dele, como a gente diz aqui no Brasil, ficou sujo. E foi para a internet. E ele pediu para o Google. Diz, olha, eu não quero mais que o meu nome esteja lá, porque eu já paguei esse valor, eu não posso ter o meu nome lá naquele buscador do Google. As decisões de todos os tribunais da Espanha disseram que não tinha razão. Que o Google não era obrigado a fornecer informação para ele. Aí ele foi para o Tribunal Europeu. E o que disse o Tribunal Europeu? Direito ao esquecimento. Ele tem o direito ao esquecimento. Ele já pagou a dívida, ele não pode ficar constando no sistema como um devedor. A gente pode lembrar um pouco dessa situação na revisão criminal. O que acontece na revisão criminal? Você faz uma revisão criminal para retirar a pena, para reconhecer um erro judiciário, uma situação. Se a revisão criminal reconhece, por exemplo, uma situação de erro judiciário, é possível continuar no buscador lá que você é o criminoso, que fez isso ou aquilo, se a revisão criminal diz que você é inocente? Então o direito ao esquecimento, que é uma coisa que surge hoje no direito, né? Há uma discussão lá de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, complicada para a gente entender, mas o fato é que a inteligência artificial, ela tem essa faculdade, eu teria essa faculdade, de nos ajudar em algum momento a nos ajudar a saber onde estão todas essas informações e como elas podem ser retiradas do sistema. O que se diz hoje é que pelo sistema atual é muito difícil você descapturar essa informação e garantir o direito ao esquecimento. Que não há essa condição específica de fazer isso. E que talvez, com a evolução do sistema de inteligência artificial, se possa fazer essa transformação desse sistema. Estamos aqui chegando já quase ao final. E a questão dos problemas mais difíceis de resolver é a questão da discriminação. Aquilo que nós chamamos de discriminação algorítmica. É aquilo que acontece basicamente no reconhecimento facial. Hoje as câmeras, elas têm em diversos lugares do mundo o reconhecimento facial. Esse reconhecimento facial, ele é um exemplo de um filme que está na Netflix chamado Coded Bias, que está dizendo lá, em um exemplo, é um documentário, não é um filme de ficção, é uma professora do MIT, né, que é um grande instituto de tecnologia dos Estados Unidos, mostrando lá que esse reconhecimento facial, ele pode, em determinadas circunstâncias, ser absolutamente discriminatório. Tá? Por exemplo, na hora, já foram feitos testes em relação a isso, na admissão da Amazon. Você, por exemplo, por que mulheres não eram admitidas na Amazon? Porque o sistema de reconhecimento facial, o sistema de pesquisa da vida pregressa das pessoas não deixava que as mulheres fossem reconhecidas e aceitas como empregadas, como funcionários da Amazon. E de onde é que vem isso? Do sistema feito por algoritmos que fez essa construção não permitindo a entrada de mulheres. E assim você pode colocar isso em relação a outras minorias. Então, a inteligência artificial,
ela tem pontos positivos, mas ela tem essa preocupação com a privacidade, tem essa preocupação com o fenômeno da discriminação. E as empresas, né, tem a palavra accountability, né, as empresas elas têm que se acautelar, têm que se cuidar, têm que preparar um sistema interno agora com a proteção de dados, porque os dados que são produzidos pela empresa, seja na admissão, seja durante a atividade do trabalhador, seja depois da despedida, são dados sensíveis. Então a empresa tem que ter esse sistema de preocupação, né, de cuidados, para que esses dados sejam tratados com cuidado e, mais do que isso, não sejam expostos em algum momento da situação do trabalhador ou da trabalhadora. O que nós poderíamos pensar em relação à inteligência artificial, para nós finalizarmos? Que existem órgãos que estão cuidando dos abusos que são praticados por essas grandes big techs. Apple, Google, Microsoft, por aí fora. São poucas. Porque elas, na verdade, nessa busca ansiosa pela inteligência artificial, elas estão se apropriando da nossa vida que está no WhatsApp, se apropriando da nossa vida que está exposta nos sistemas do Facebook e etc., para criar esse novo sistema, né? Ampliar, digamos assim, fortalecer as informações do sistema da inteligência artificial. Então, o Ministério Público Federal do Brasil e o Instituto de Defesa do Consumidor, eles propuseram uma ação no dia 16 de julho de 2024, só para eu lembrar que dia que nós estamos agora. 16 de julho para 29. E a ação é contra o WhatsApp, por violações de direitos em política de privacidade. As entidades querem que a empresa pague a bagatela de 1,7 bilhão de reais a título de indenização por danos morais coletivos. E aí, na informação que pede o Ministério Público e o IDEC, é que teria sido alterada a política de privacidade em 2021 e não foi explicado isso de forma clara para os usuários, criando danos, né, abusivos em relação aos dados pessoais, como Grupo Meta, Facebook e Instagram, e esses dados e metadados coletados indicam comportamentos, preferências, características dos usuários, como o nível socioeconômico, os horários que acordam ou vão dormir e os estabelecimentos que costumam frequentar. Isso para dizer o mínimo. Dizer, a vida da pessoa acabou em termos de privacidade, está tudo ali. Quer dizer, se entra no Facebook, se entra no Instagram, se entra no WhatsApp nosso, e essas informações dali são retiradas e utilizadas, invadindo a nossa privacidade. E isso com uma política de privacidade, segundo a ação, mal feita, não contemplando essa situação específica. E aí se diz, né, a gigante da tecnologia poderia promover ações que aumentam o engajamento na plataforma e o lucro, bem como o direcionamento de anúncios e conteúdos pagos. Portanto, nós estamos entrando, e isso é um problema para nós, num mundo que alguns aqui, naturalmente, acham isso uma coisa bacana, para poder entender e tal, mas na verdade o grande problema é que nós temos o grande irmão, o Big Brother. Essas grandes Big Techs, elas na verdade têm um poder que a gente ainda não tem a noção do poder que elas têm, porque elas sabem tudo sobre nós. Já temos hoje, por exemplo, né, a telemedicina, o ensino à distância, as nossas aulas telepresenciais, tem os aspectos positivos, tem os aspectos negativos, né, mas existem dúvidas. Né? Por exemplo, nós podemos substituir a presencialidade do médico, nós podemos substituir a presencialidade do professor em todas as circunstâncias, a presencialidade do juiz. Nós hoje temos uma discussão lá, a presença do juiz. O juiz tem que estar presente. Imagina, eu vou numa vara, o juiz não está lá. Onde é que o juiz está? Está em casa. E como é que eu faço para falar com o juiz?
Não, o juiz nesse momento está residindo em Lisboa. Mas o juiz não é um juiz de Camborão? Mas no momento ele resolveu residir em Lisboa, porque ele faz tudo telepresencial. É possível isso? Nós achamos que não. Então, é possível que a gente tenha uma facilitação disso, e a Covid nos ajudou, o período da pandemia nos ajudou, facilitar o trabalho da telemedicina, o trabalho das aulas telepresenciais, mas isso não é uma coisa definitiva e que vai substituir a presença do professor, a presença do médico, a presença do juiz de família, do juiz trabalhista. O advogado pode entrevistar os seus clientes e usar só a inteligência artificial? O juiz pode atuar só telepresencialmente, fazer as audiências telepresenciais, decidir tudo telepresencialmente, ou ele precisa de alguma forma de ter algum contato com as partes? Essas são perguntas que a gente tem que fazer. E aqui, para concluir, tem uma obra, o Rodrigo sabe o quanto a gente insistiu nessa obra, o professor Rodrigo, 21 questões para o século XXI. 21 lições para o século XXI, Yuval Noah Harari. Um livro que custa R$37, eu não sei se custa ainda isso, mas parece que era assim. Esse livro ele é maravilhoso porque ele explica, por A mais B, em linguagem simplificada, quais são os problemas que nós temos que enfrentar, entre eles o problema da inteligência artificial. E ele diz que a inteligência artificial não é um mal em si, ela só tem que ser regulada, como a União Europeia fez e como o Brasil deve fazer em pouco tempo. Ter regras, ter normas. Opa! Está tendo audiências online, sim, só que a questão dessa parte está aumentando. Tem audiências horrorosas, vamos dizer assim, porque o sistema não ajuda. Tem advogado, tem conciliador junto, e às vezes é feito por computador, pelo celular, onde trava, e todo mundo, um fica quieto, um olhando para a cara do outro numa audiência. Isso ocorre, está ocorrendo. E aulas online também, quando o sistema não trava. Isso é uma coisa normal. Como é que é o seu nome? Alessandro. Alessandro. Muito boa essa tua informação, Alessandro, e é realmente uma preocupação imensa para nós, no juiz de trabalho. Isso é um problema, eu vou falar da nossa justiça, porque a gente não deve meter a mão em combuca, não deve falar em coisas de outros, eu não sei, não conheço. Na nossa justiça do trabalho, há uma questão importantíssima, que é a presença do juiz, a presença do juiz na vara, a presença do juiz nas audiências, e o aperfeiçoamento do sistema tecnológico. Às vezes o juiz diz assim, na minha casa, o meu aparelho funciona melhor do que o aparelho que funciona na vara. Porque lá na vara não tem internet, o aparelho não funciona, tem isso. Agora, são questões, digamos, pontuais, periféricas, que têm que ser resolvidas. Agora, a presença do juiz, a presença do professor, me parece que são coisas que a cada passo vão ser mais exigidas. Por quê? É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós poderíamos ter feito a palestra nossa por videoconferência, mas nós estamos aqui. Por que é mais importante? A gente está sentindo, está conversando, aquela interação. Então, me parece que isso para o judiciário é vital. A gente tem essa possibilidade. Agora, lógico, em algumas circunstâncias, questões de precatório, você pode fazer isso virtualmente e tal, mas no geral, a gente tem que insistir na presencialidade nessas questões da educação, na questão da saúde. Imagine um médico só atender o paciente pelo sistema da telemedicina. Parece-me que isso, numa emergência, numa circunstância especial, ok. Mas isso sempre, quer dizer, eu só posso ser atendido pelo SUS na telemedicina, vamos imaginar? Eu posso ser atendido pela SUS a hora que eu quiser, mas sei que tem telemedicina. Mas e se eu quiser falar com o médico? Você pode falar, mas se eu não souber falar pelo computador, você tem que falar porque ele só pode te atender isso. Hipoteticamente seria essa a pergunta, Parece que o SUS não tem isso. Mas tem já hospitais, tem consultórios médicos que já fazem esse trabalho de telemedicina. Nesse livro dele, e nós vamos concluir a nossa exposição com ele diz lá, nós temos uma boa notícia. Uma boa notícia. Pelo menos nas próximas poucas décadas, não teremos de lidar com esse absoluto pesadelo
de ficção científica em que a inteligência artificial adquire consciência e decide escravizar ou aniquilar a humanidade. Num tempo curto, isso não acontecerá. E nós ouvimos aqui a voz do Bill Gates falando agora, essa semana, dizendo que essa inteligência que está aí agora não vai mudar absolutamente nada. Isso tudo que está sendo aí é conversa fiada. É o Bill Gates que está falando isso. E por fim ele diz, cada vez mais vamos confiar nos algoritmos para que tomem decisões por nós. Isso é inevitável, segundo ele. Mas não é provável que os algoritmos comecem conscientemente a nos manipular. Por quê? Porque eles não têm consciência. Então a grande questão da inteligência artificial é, a partir do momento que a gente imaginar que essa inteligência artificial possa substituir-nos naquilo que nós temos de mais caro, que é a nossa consciência. E aí eu não estou falando de consciência religiosa, é a consciência de ser humano. Esta consciência, segundo Yuval Noah Harari, não é possível hoje imaginar que isso seja realidade em relação à inteligência artificial. Eu estou aqui achando que já passei demais do horário, né? Me peço perdão, escusas por isso, né? Mas penso que a gente tinha que falar um pouco mais, usar uma linguagem mais... Depois que eu vi a professora Marlene falar, eu falei, poxa, eu tenho que mudar um pouco aquilo que eu programei para a gente ter uma comunicação mais agradável. Fui mudando a partir da sua palestra. Quero agradecer muito a oportunidade que tenho aqui e dizer que seria sempre uma grande honra, professor Gustavo, poder retornar aí, né? Quem sabe daí o Jean já vai estar formado, você não está formado ainda, né? Daí quem sabe ser apresentado novamente pelo Jean, que foi uma grande alegria ser apresentado com você, viu, Jean? Tá bom? Muito obrigado. E está participando com 2 juízes federais, ilustres, nossos professores e professores, né? E já nesse horário, assim, onde todos imaginavam que já estariam em casa, né? Mas eu acho que não foi inútil nós conversarmos um pouco sobre isso, né? A gente muita coisa refletiu juntos e acho que em voz alta, às vezes a gente escuta coisas que se a gente só lê, às vezes a gente não presta atenção. Então, quando a gente escuta, talvez sirva isso para uma reflexão. Muito obrigado pela presença e pela paciência em nos ouvir. Muito obrigado.